Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos da igreja, acompanha, e depois a gente já entra para a gente finalizar esse ensino, amém? O título aqui diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, revoltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, disse-lhe: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Amém? Então, essa é uma história bem conhecida. Nabote é um rei muito famoso na Bíblia, não positivamente, mas negativamente, porque a Bíblia diz que, como ele, não teve outro que fez muita coisa má aos olhos do Senhor, ao ponto de desagradar a Deus mais do que já desagradado. Ele já desagradado, ainda foi, e ainda a Bíblia diz que ele ainda fez uma coisa pior, que foi casar com uma mulher diabólica, uma mulher que não era do povo de Israel. Eu vou passar rapidamente um pouco para os irmãos que não estavam aqui semana passada entender, e vamos seguir aqui. Só preciso me achar nas minhas folhas, que eu grampeei elas tudo. Tive que imprimir e confundi as folhas aqui. Bom, irmãos, quem era Acabe? Eu vou resumir isso ali em menos de 10 minutos. Acabe era o segundo rei da terceira dinastia de Israel. Israel é o reino, segundo reino de Israel, os irmãos entenderem. Quando Salomão morreu, a Bíblia diz que por ele ter pecado contra Deus, Deus decidiu rasgar o reino em dois. Então Deus deu 2 tribos a Judá e 10 tribos ao reino chamado de Israel, que foi o primeiro rei chamado Jeroboão. Então Salomão pecou, Deus se irou, mas Deus disse: porque fiz uma aliança com Davi, não vou destruir a aliança que eu fiz com Davi, vou manter, porém vou rasgar o reino. Então, quando Salomão morreu, Jeroboão se levantou, fez um ajuntamento político, tentou negociar com o filho de Salomão, chamado Roboão, para que melhorasse a vida do povo, diminuísse os impostos. E Roboão não aceitou, então houve um rompimento. E das 12 tribos que Israel tem, 10 tribos se tornou o reino de Israel. Então foi governado por Jeroboão, enquanto que Judá e Benjamim foi governado por Roboão. Amém? Então, desse momento de Salomão para frente, passou a ter 2 reinos, não apenas um. Existia o reino do norte, chamado reino de Judá, e o reino do sul, chamado reino de Israel. Então, quando você ouvir dizer assim: olha, Acabe era rei de Israel, ele era rei das 10 tribos. Jeroboão, Acabe e muitos outros reis que tiveram no reino do norte. Amém? Então, Acabe é o segundo rei da terceira dinastia. O que é a dinastia? Dinastia é a sequência de reis da mesma família.
Quando o pai é rei e o filho senta no trono depois que o pai morre, significa que essa dinastia, ela continuou. Quando morre ali o último rei daquela família e uma outra família toma o poder, inicia-se uma outra dinastia. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, a gente falou sobre a arrogância de Acabe, porque aqui vai contar a história de um rei, que ele era um rei, como eu disse na semana passada, mimado. Ele era não só mimado, mas ele era manipulador e incrédulo, um homem mau. E a Bíblia diz que tudo que ele botava o olho, ele gostava, ele queria. Já viu gente assim? Terrível, né? E Acabe, irmãos, ele vai pedir a Nabote. Quem é Nabote? A Bíblia diz que ele é um jezreelita. A cidade aqui, pelo que a Bíblia diz, já é uma cidade de Jezreel, o nome da cidade. E ele é natural de lá. E ele tem uma vinha do lado do palácio do Acabe, para o azar dele, porque se você quer sofrer, é arrumar um vizinho tribuloso. É sofrimento na certa. É por isso que eu sempre aconselho, não fica muito tititi com o vizinho não, que é confusão. Meus vizinhos, bom dia, tudo bem? Boa tarde, a paz do Senhor para quem é crente. Olá, tudo bem para o outro, eu para minha casa e vocês ficam de vocês. Teve um vizinho lá que tentou, irmão, se infiltrar dentro da minha casa de todo jeito. Falei, aqui não, em nome de Jesus. Porque é problema. E quando você arruma um vizinho problemático, então, pior, é sofrimento. E Acabe, irmãos, está com a sua vinha do lado da casa de Acabe. Melhor, Nabote tem a sua vinha do lado da casa de Acabe. Acabe viu a vinha, com certeza era bonita, era bem tratada. Foi lá e pediu: me vende. Se você quiser, eu te dou dinheiro. Se você não quiser, eu te dou uma outra. Mas eu quero a sua vinha. E a Bíblia diz que Nabote disse não. Nabote falou: não darei a minha vinha, porque ela é uma herança. E a herança aqui é algo inegociável para o Nabote. Porque como nós aprendemos na semana passada, a herança de família não podia ser passada para uma outra família, era uma ordem de Deus. Então, se você naquela época tivesse um terreno, você não poderia vender para uma outra família, negociar. Você poderia até negociar de uma forma que ela voltasse depois, mas não definitivamente como Acabe queria. Então, ele negou negociar a sua vinha, porque era uma herança, e a herança não é algo que se negocia. Então, Acabe ficou revoltado, não aceitou o não como resposta, e procurou um meio de conseguir o que ele queria. Acabe era um homem que tinha uma mulher perigosa. Ela não temia nem a Deus e nem aos homens. E para ela ter o que ela queria, ela fazia qualquer coisa. E aqui até onde a gente leu no último versículo, versículo 7, diz que Jezabel, ela vê Acabe lá, murcho, com o rostinho para o canto, deitado, não queria comer, fazendo bico. E ela pergunta: o que está acontecendo? Por que você está angustiado? E aí ele vai contar a história para ela. Eu fui pedir para Nabote vender a vinha, eu dava uma outra para ele, eu dava em dinheiro, e ele disse que não. E aí ela vai dizer para ele assim: você é rei? Sabe aquela ironia? Você é rei? É você que senta no trono? E não tem o que você quer? Levanta, come pão e se alegra, porque se tu não é... Foi mais ou menos isso. Se tu não é homem de fazer as coisas, eu sou mulher que faço. E seguindo a leitura aqui, irmãos, a gente vai ver que Jezabel, ela estrategicamente planeja matar a Nabote dentro da lei. Ela vai pedir para os líderes religiosos, os sacerdotes, sempre o povo de Israel sempre tinha os líderes que organizavam tudo. E esses homens obedeciam a ela, e ela falou para eles: olha, vai, proclama um dia de jejum. E proclamar um jejum não era convidar. Era algo que era uma ordem. Ninguém podia desobedecer. E ela disse: coloca Nabote como uma posição acima. É mais ou menos como a gente dizer: olha, domingo que vem vai ter uma manhã com Deus aqui. E não é para ninguém faltar. Imagina que a gente tem essa autoridade, né? Não é para ninguém faltar. Todos têm que estar aqui. Se não estiver aqui, a gente vai querer saber o porquê. Sabe aquela coisa? É obrigado. Por quê? Se você quer fazer alguma coisa e tem que ser bem executado, ninguém pode faltar. Imagine se o Nabote falta. O homem que precisava ser morto. Então,
Nesse dia, digamos que a gente faz uma manhã com Deus, chega aqui e eu falo assim, olha, o pastor Geraldo, ou o irmão John, ou o Aleph, ou vai estar aqui e vai ser o que vai dirigir, vai estar acima dos outros. Ele vai dirigir esse culto, ou ele vai pregar, colocar no ar. E a estratégia dela foi, chame 2 homens de Belial. Quem são homens de Belial? Homens que não temem a Deus. Se for preciso mentir, eles mentem. Se for preciso dar falso testemunho, eles dão. E ela disse, chame 2 homens de Belial e façam com que eles, na frente de todos, acusem a Nabote de ter blasfemado contra o rei e contra Deus. E esse era um crime pacífico de morte. Uma pessoa que fosse pega falando de Deus, blasfemando, ou até mesmo usando o nome de Deus em vão, que era proibido, ele podia ser apedrejado. E por que 2 testemunhas? Porque uma testemunha só, dentro da lei de Deus, não era suficiente para acusar alguém e condenar. Então tinha que ser 2 testemunhas. Semana passada eu falei aqui sobre a morte de Estevão, que morreu da mesma forma, foi acusado por homens de Belial, e os sacerdotes, os fariseus que estavam ali, julgaram, condenaram, apedrejaram e já mataram na mesma hora. E aqui Nabote está nessa reunião, e vão se levantar contra ele, e vão falar, olha, ele blasfemou contra o rei, e ele blasfemou contra Deus. E reuniram, arrastaram Nabote para fora. Como nós dissemos aqui a semana passada, provavelmente a sua família foi junto. E Nabote foi apedrejado, provavelmente ele e a sua família. Por que eu digo provavelmente? Porque a Bíblia só fala de Nabote. Mas a gente entende quando lemos a Bíblia, e eu usei aqui o caso de Acã, quando invadiram ali, o povo de Israel invadiu a cidade de Jericó, e a ordem era não pegar nada. Acã pega uma cunha e uma capa. E quando Deus revela o pecado dele, quem foi morto? Foi só ele? Não, toda a sua família foi morta, junto com ele. Então, no caso de Nabote, provavelmente foi a mesma coisa. Porque se ele cometeu um pecado, ainda que falsamente dito, mas dentro da lei, vai toda a família pagar por isso. Estou correndo, irmãos, para dar tempo, tá bom? Depois, irmãos, que Nabote foi morto, a Bíblia diz, não estou nem lendo aqui, a Bíblia diz que Jezabel vem e diz para Acabe, levanta, se alegre e tome posse da vinha do Nabote, porque ele já é morto. E a Bíblia diz que Acabe se levanta rapidamente, animado, para descer, para tomar posse da vinha de Nabote. E por que ele podia tomar posse? Porque não existia mais herdeiro. Você sabe disso, acredito que vocês sabem. Se acontecer de uma pessoa não tem herdeiro, não tem esposa, ele tem uma posse, um terreno, alguma coisa, ele morrer, e ele não procurar antes disso um advogado, ou pegar aquilo ali e dar como doação para alguém, quem vai tomar conta daquilo ali é o Estado. Porque não existe herdeiro, se não existe herdeiro, ninguém é dono. Se ninguém é dono, o Estado é dono. Por isso Acabe foi lá e pôde tomar posse, porque não existia herdeiro, eles conseguiram matar toda a família. E Acabe desce feliz para pegar e tomar posse da vinha. O homem era diabólico. A Bíblia diz que Deus então fala com Elias. Diz Elias, vai até Acabe, que está descendo depressa para tomar posse da vinha de Nabote. Elias vai até Acabe, e quando Elias chega, Nabote está onde? Indo já, tomando posse da vinha. E a Bíblia diz que Elias diz a Acabe diz a Elias, és tu, Elias, meu inimigo? Por que era inimigo dele? Acabe era um homem, irmãos, que ele não temia Deus, ele não temia a palavra de Deus. Ele sabia quem eram os profetas de Deus e perseguia os profetas de Deus, porque dizia o pecado dele. Aleluia, Deus. E Elias vai repreender ele. E a repreensão é muito dura, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui. Nas minhas marcações. Versículo 1 a 3, Acabe fez oferta
para a compra da vinha de Nabote. A gente já falou. Do versículo 7, 4 a 7, Acabe fica abatido, fazendo aquela ceninha, e manipulou de uma forma muito fácil sua esposa, para conseguir aquilo que ele queria. Do versículo 8 a 15, Jezabel elabora um plano para matar Nabote, que foi um jejum que ela fez, e deu certo. O versículo 16 mostra Acabe feliz, descendo para possuir a vinha. No versículo 17 a 26, Deus anuncia o castigo de Acabe e de Jezabel. Vamos ler? Versículo 17 a 26 do livro aqui de 1 Reis, amém? Do 17 ao 26, diz assim, ó. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Até o versículo 19, irmãos, é Deus que está falando com Elias. No versículo 20, o escritor aqui já coloca Elias na frente de Acabe, e Acabe vai reagir à presença de Elias dessa forma. Ele vai dizer no versículo 20: e disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Se vender, irmão, sabe o que significa se vender? O que significa se vender é quando uma pessoa quer uma coisa e ela vende a consciência, o caráter, o nome. Ela vende qualquer coisa. Ela não liga para o que vão dizer dela, para o que vão pensar. O que ela só pensa é no resultado daquilo que ela quer e ponto. Acaba nesse homem. Se vender, ele se vendeu no sentido de que a mulher podia fazer o que quisesse, desde que ele fosse se beneficiar. E Elias diz exatamente: já se vendeste. Versículo 21, versículo 20, né? Mas aqui Elias disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer isso que é mal aos olhos do Senhor. E aqui Elias vai trazer a palavra do Senhor, irmão, e a palavra é dura. Eis que trarei mal sobre ti, versículo 21, e arrancarei a tua posteridade. Sabe o que é posteridade? Arrancarei a tua semente. Qualquer pessoa que vem antes de ti, ou melhor, depois de ti, qualquer pessoa que nasceu de ti, Deus vai exterminar. Você não vai ter descendente para continuar o seu nome na terra. É isso que ele está dizendo. E arrancarei de Acabe todo homem, e também o encerrado, e o desamparado em Israel. O encerrado aqui é aquele que não é livre, que é escravo. Porque qualquer família pode ter alguém que não é escravo, que não é livre. No caso do povo de Israel. Porque uma pessoa não precisava nascer escravo, ele podia se tornar escravo na sua caminhada. O povo de Israel, quando comprava alguma coisa e não podia pagar, ele podia ir lá e se vender como escravo por um determinado tempo, para que o seu trabalho pagasse a dívida, e depois ele era livre de novo. E Deus está dizendo aqui: o encerrado, versículo 21, como também o encerrado e o desamparado em Israel. O versículo 21, na NVT, eu sempre digo que é bom a gente quando vai procurar entender, e aqui não dá para entender muito bem, né? Quem é o encerrado? Aqui já está, né? Então, na minha tradução aqui não está. Na NVT diz assim, ó: agora o Senhor diz: trarei desgraça sobre você e exterminarei e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Ou seja, não importa o grau
na sociedade que é seu descendente, vai perecer por causa de ti. Isso daqui, irmãos, a gente tem que entender para nós. As nossas atitudes fazem diferença na vida dos nossos filhos, na vida dos netos, da nossa descendência. Foi feita uma pesquisa sobre o comportamento da humanidade. E foi descoberto que uma família que vem lá de trás, o pai era ladrão, era assassino, o filho veio, o neto veio, e existe uma sequência, dificilmente alguém consegue sair daquilo que vem a família ser. E já quando é uma família de pessoas trabalhadoras, honradas, que se preocupam com o nome, que se preocupam em dar certo, o filho geralmente segue. Por quê? Aquilo que a Bíblia diz, irmãos. Ensina o menino no caminho andar, que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar. Se ensinou a trabalhar, ele vai querer trabalhar. Se ensinou que roubar é errado, ele vai entender que roubar é errado. E acaba aqui, por que Deus vai exterminar? Porque se esse homem é mau, irmãos, quem está vindo depois dele vai ser mau também. Por que quando Deus mandou Saul ir até o rei Agag e exterminar não só o rei, mas todo aquele povo, e o rei não obedeceu, e o povo de Israel quase morreu lá na Babilônia por causa disso, com Ramã, que era descendente daquele povo. Então Deus está dizendo: eu vou exterminar a sua posteridade, seja pobre, seja rico, seja livre, seja escravo, não importa, por causa dele. O versículo 22 diz assim: e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, do reino do norte. E como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes, e fizeste pecar a Israel. Então aqui, Deus está usando Elias para declarar qual vai ser o castigo de Acabe. E aí aqui, irmão, a gente fica de boca aberta com a Bíblia, porque a Bíblia mostra agora Acabe se arrepender. É de deixar chocado, né? Mas veja bem, irmãos, Deus conhece o coração verdadeiro, o arrependimento de verdade. Às vezes Deus até dá corda, mas Deus está conhecendo lá dentro, profundo, aquilo que a gente não pode ver. Do versículo 27 a 29, Acabe se humilha e Deus adia o castigo. Deus não tirou, Deus adiou. Por que Deus adiou? Deus sabe que não é verdadeiro, né? Acabe se humilha e Deus adia o castigo. Mas como o seu arrependimento não foi verdadeiro, no capítulo 22, Acabe vai morrer. No capítulo, tá, irmãos? Capítulo da frente. 22, Acabe vai morrer e Deus vai cumprir a profecia de Elias. Então vamos lá? No capítulo 22, irmãos, Acabe passou essa fase, ficou tranquilo, ficou caminhando na morte, ficou rei, e a vida seguiu para ele. Mas, no capítulo 22, diz assim, pode colocar o capítulo 22 também? Eles estiveram quietos 3 anos, mas havendo guerra entre a Síria e Israel, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Aqui fica muito claro, né, irmãos? A questão da divisão dos reinos. Josafá é rei de Judá. Ele governa sobre Judá e sobre Benjamim. Às vezes a gente pode até pensar assim, falar assim: poxa, mas o reino de Judá devia ser fraquinho, porque só ficou com 2, e o povo do reino do sul, né, do norte, ficou com 10 tribos. Não, quando a gente olha no mapa, as 10 tribos dá praticamente o tamanho do reino de Judá. O reino de Judá é muito grande, e Benjamim, e ficou um espaço muito grande, parecido com o reino do norte. Então o reino de Judá também era forte. E às vezes o que os reis faziam? Se uniam para lutar contra um inimigo. Se eu sou aliançado com a pessoa aqui,
e ela vai numa guerra, por eu ter aliança, eu sou obrigado a ir também. Não é obrigado, mas tem que ir, entende? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque a Ucrânia decidiu fazer parte lá desse grupo de países que tem uma aliança entre eles. E a aliança é o quê? Se um inimigo me atacar, nós somos aliançados. Você é obrigado a enviar armamento, soldado, lutar para mim, contra o meu inimigo junto comigo. É por isso que até agora a Rússia ainda existe. Porque os países da Europa e os Estados Unidos mandam armamento para ele. Então aqui, Josafá, no capítulo 22, Josafá, depois desses 3 anos de paz, Josafá desce para ir até o reino do sul, para visitar ali o Acabe. Diz assim: e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Olha só, irmãos. O homem, ele é um camarada que ele é doido para tomar o que é dos outros. Ele gosta de entrar numa guerra que não é dele. E aqui, irmãos, ele vai atiçar uma guerra que não existe. Ele está em paz. A Bíblia diz aqui que ele está em paz há 3 anos. Bom, imagine um país em paz. 3 anos, tranquilamente, prosperando, trabalhando, o seu povo prosperando, não havendo guerra, não havendo morte de jovens na guerra. Mas esse homem vai suscitar uma guerra que não existe, e ele vai pagar por isso. Aqui Deus vai castigar ele. E aí, então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, você vai para a guerra e eu estou contigo. Os meus soldados são como os seus soldados, meus cavalos estão ao seu serviço. Eu estarei lá contigo. E foi exatamente isso. Só que Josafá era um homem de Deus. A Bíblia diz que Josafá era um homem de Deus. E aqui Josafá vai cometer um grande vacilo. Quase morreu por causa disso. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. O que Josafá tem, irmãos? A mesma conduta de Davi. A Bíblia diz que Davi não ia a uma peleja antes de consultar o Senhor, se o Senhor era com ele naquela peleja ou não. Quando Ziklag foi invadida e levaram as mulheres e queimaram as coisas, e Davi estava quase sendo morto pelos seus próprios homens, ele não era nem rei. A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. Mas não se esforçar no Senhor não significa levantar e dizer: pega a espada, vamos atrás. Não. Se esforçou no Senhor, chamou um homem de Deus, ali o profeta que tinha com ele ali, o homem de Deus, e disse: consulta ao Senhor. Se nós formos atrás, o Senhor entregará nas nossas mãos. Se Deus dissesse que não, ele não ia, irmãos. Mesmo sob pressão. Sabe quando alguém é aprovado? Quando sob pressão ele toma a decisão certa. Porque sob pressão, nós geralmente tomamos a decisão errada. É normal, não é verdade? Nós somos pressionados, e é pressionado daqui, pressionado de lá, e alguém diz: toma uma decisão, você precisa tomar uma decisão. Aleluia, Deus. E se nesse momento de pressão a gente não tiver calma e nos esforçar no Senhor, o quê? Ligar ao Senhor e dizer: Senhor, não me deixa fazer nada de errado. Me dê a tua palavra, me ensina, me mostra. Eu não quero fazer nada do que eu penso, porque, como a Flávia falou hoje aqui, né? Às vezes você pensa: mas que é isso? Assim não, assim não, assim não. Ah, meu Deus, assim não vai dar certo. Deus está falando: rapaz, fica aqui comigo. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei como agir. Você não sabe. E aí ele pede aqui, o Josafá pede: vamos consultar o Senhor, cara. Sei que você é um endemoniado, mas vamos ver se Deus fala conosco aí, afinal de contas, o pescoço também está em jogo agora, né? Porque a gente percebe que Josafá não podia sair fora, irmãos. Existia alguma aliança ali. A aliança foi tão forte entre essa família que casaram. E o reino lá do sul caiu na mão da família de Acabe por um tempo, por causa disso. Porque Josafá foi fazer amizade com esse endemoniado aqui. E aí,
Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, eu a deixarei, ou deixarei de ir. E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aqui falso profeta. Falso profeta. E aí, irmãos, começou uma profetaiada danada. E Josafá, irmãos, quem é o homem de Deus, irmãos, que lê a Bíblia, que tem intimidade com Deus, quando começa o blá blá blá, ele fala: opa, aí tem fogo estranho. Irmãos, Deus não te deixa enganar. Não é toda profecia que você diz amém, glória a Deus, não. Coisa que vem só para trazer tribulação. E aí aqui o que acontece? E disse Josafá: não há aqui ainda mais algum profeta? 400, irmão. Será que Josafá percebeu que ali tinha fogo estranho? Percebeu na hora. Ao qual possamos consultar. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem poderia consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Mas quem ama o pecado não ama a palavra de Deus, é impossível. Versículo 8. Quem ama o pecado e gosta de andar nas coisas erradas, corre de homem de Deus. Você tá um profeta que ele sabe que é de Deus mesmo, ele dá um jeitinho, dá um curitico e ele vai até embora. Não vou ficar nesse culto. Misericórdia aqui. Vão me denunciar. É verdade, irmãos. Porque quando o homem está em pecado, ele sabe que o homem de Deus está ali. Alguém que teme a Deus, que busca a Deus, que Deus usa. A pessoa fica com medo. E acaba está dizendo o quê? Ah, tem sim, tem mais um. Ah, mas esse eu aborreço. E ele vai dizer o porquê aborreço. Olha só. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Mas como que Deus vai dizer para o pecador: olha, continua assim, que eu sou contigo? O profeta diz apenas o que Deus manda. Aleluia, Deus. Aí quando o profeta abre a boca, Deus diz: se conserta, se arrepende, volta, faz o que é certo, porque o mal está aí. O que Deus disse para Caim? Caim, o mal está na porta. Aleluia, Deus. Cabe a você botar ele para fora. Resiste, ora, se arrepende, busca a misericórdia de Deus e ele vai embora. A Bíblia não diz que o diabo fugirá se nós resistirmos. Resistir não é aqui na porrada, não, irmãos. É em oração, é buscando a Deus, falando: Senhor, me ajuda, me dá graça, tira esse demônio da minha frente. E acaba de dizer: eu aborreço, porque ele nunca fala bem, só mal de mim. Ele não gosta de mim, não vai com a minha cara. Aí, olha só, irmãos, eu estou no versículo 8. Não, ainda tem mais aqui, né? Mas só mal. No finalzinho do versículo: este é Micaías, filho de Ailá, e disse Josafá: não fale o rei assim, o rei vigia. É mais ou menos isso que ele falou: o rei vigia, eu não falo desse jeito. É melhor chamar o profeta. Aí, irmãos, é que aqui a coisa ficou difícil para Acabe, porque pela última vez Deus deu a ele uma oportunidade. Irmãos, as oportunidades acabam. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Sabe o que significa longânimo? É você pegar uma corda de 1.000 metros e falar: leva. O camarada pode passar 2 dias andando, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, mas vai chegar uma corda, uma hora que essa corda vai, esticou, vai puxar, o que aconteceu? Acabou a corda. Ela é grande, mas ela não é infinita. Aleluia, Deus. Ela é grande, mas ela tem fim. E a oportunidade de Acabe acaba aqui, irmãos. Não, tem até um trocadilho, né? A oportunidade de Acabe acaba aqui, né? E aí o que acontece? Eu já vou partir logo para o versículo 13 aqui, irmãos. O mensageiro foi chamar a Micaías e falou-lhe dizendo: vês aqui o que as palavras dos profetas e a uma voz, ou seja, todo mundo falando a mesma coisa, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Foi na ameaça já. Todo mundo está dizendo assim que o rei vai ser vitorioso. Você vai falar a mesma coisa. Só que o homem de Deus, irmão, não teme.
a ameaça do diabo. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E isso ele fez, irmãos. Versículo... Eu vou correr um pouquinho, irmão. A gente só tem 10 minutos. Versículo 18, Micaías, versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um para a sua casa. Micaías disse: vai ser grande a derrota. Eu vejo o povo de Deus correndo pelo pasto, como se não tivesse pastor. E Deus diz: esse povo não tem líder. Quem é o líder aqui, irmãos? É o próprio Acabe. Volte cada um para a sua casa. Então, versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército dos céus estava... Não, versículo 18, perdão. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? E aí aqui, olha só, irmãos. Então disse ele: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia nesta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu me induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Irmãos, Deus já sabe que o camarada não tem arrependimento. E Deus mesmo decide castigá-lo. Deus mesmo decide castigá-lo. Jó diz assim: quem poderá frustrar os planos do Senhor? É Deus que decidiu castigar esse homem. Só que Deus, irmãos, nunca castiga ninguém sem dar oportunidade. Olha só, irmãos. Micaías disse: Deus estava no céu, numa reunião. Lembra de Jó? Mais ou menos do mesmo estilo. E disse: quem irá induzir Acabe a ir até Ramote-Gileade? E lá ele cair morto. Uns diziam uma coisa, outro outra. Então entrou um espírito. A Bíblia não diz quem é esse espírito. E esse espírito disse: eu vou induzir. E Deus diz: mas como? Ele diz: eu vou usar os profetas dele com espírito de mentira. Irmãos, hoje a internet está aí para mostrar, irmãos, as profecias que a gente vê é só o sangue. Eu fiz um teste aqui, irmãos. Os irmãos aguentam 10 minutinhos depois do horário? Eu estava ouvindo rádio esses dias. Eu estou falando isso aqui para alertar a igreja. Eu já falei. E aí eu coloquei na musical. E aí tinha um homem lá, irmãos. Ele profetizava e ele só profetizava. Ele não fazia outra coisa, não tinha profetizar. Não tinha palavra, não tinha nada. Era só profecia. E ele dizia: manda o seu nome no número tal, com a palavra revelação. E Deus vai revelar. Eu falei: vou fazer o teste. Coloquei o número lá, mandei a mensagem. Como o programa estava acabando, não deu tempo, mas eu deixei meu telefone lá. A Valéria entrou, tira esse negócio. Eu falei: estou fazendo um teste, fique em paz aí. Não demorou muito, o telefone chegou a mensagem. E o homem dizendo que estava dirigindo e Deus incomodou ele para parar e ir no meu número e mandar uma mensagem para mim, as revelações, coisas mais horrendas. A descrição da pessoa que ele descreveu lá não sou eu. Não sou eu. Porque sabe quem eles costumam pegar? Os desesperados. Quem liga geralmente são os desesperados. Fica fácil. Pegar um peixe faminto é muito fácil. Você não precisa pôr uma boa isca. Qualquer isca que você pegar e colocar, o peixe cai, ele está morrendo de fome. E eu olhei e falei: galera, olha o teste. Coloquei o óleo com vinho. Foi terrível, irmãos. Terrível. Profecias de mentira.
E aí no finalzinho falou assim: e você tem que ir lá na igreja, lá no Brás. Essas igrejas no Brás tem muito, né? Lá no Brás. E lá no pé do altar Deus vai revelar o resto. Eu falei, mas que Deus fraco é esse, não? Não podia revelar isso aqui, sabendo que eu estava precisando? Não é mesmo? Mas não, irmãos. Você já viu pegar um peixe, um bom pescador? Eu sou péssimo. Eu fui pescar uma vez, não quero nunca mais voltar. Mas o bom pescador, ele vai ali instigando o peixe. Não é mesmo? Ele quase que vai brincando com o peixe. E de repente, pega. E aí mandou um vídeo para mim. Revelando lá uma mulher lá, uma coisa e tal. E que ia fazer uma campanha. E a campanha tinha um valor, é lógico, né? E que eu tinha que semear ali, porque ali... E aí eu não semeei nada, né, irmãos? E aí, passou uns dias, esse camarada precisava ir para Israel. Foi isso que eu entendi. E ele mandou um outro áudio dizendo a mesma coisa. Eu estava orando, Deus me revelou mais uma vez o seu nome. E eu vou e Deus revelou que é 70 pessoas que vai semear na minha vida para ir para Israel. E lá em Israel eu vou orar e Deus vai quebrar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, gente. Espírito de mentira. A Bíblia diz isso. Homens enganando pessoas que já estão sofrendo e vão sofrer ainda mais. E aqui esse Espírito disse, eu vou lá e vou usar os profetas dele para enganar ele, e ele vai. Só que Deus, como é misericordioso, enviou um profeta de verdade, um verdadeiro, mas esse, ele não ouviu, então ele vai pagar o preço. E não é Deus que vai matá-lo, é ele mesmo que vai se matar. Vamos lá, irmãos. Me ajuda aí, onde foi que eu parei? 22. O vento virou aqui as coisas. 22. 22. Capítulo 22, verso 22, né? Agora, pois, versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. É o plano de Deus, irmãos. Não é o plano do diabo, não. O diabo só faz aquilo que Deus ordena. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele disse: quando foi que o Espírito de Deus saiu de mim e foi falar na tua boca? Viu o tamanho da arrogância dessas pessoas, irmãos? E aí disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara, para te esconderes. Ou seja, quando isso acontecer, você vai procurar um lugar para se esconder, você vai lembrar disso. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e assentai-o, e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E aí aqui, irmãos, olha só. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Se tu voltar, realmente Deus não me usou. Aqui eu vou resumir, irmãos, essa parte. Acabe foi para a guerra juntamente com Josafá, do jeito que eles tinham planejado. Josafá vacilou aqui, irmãos. Irmão, se Deus disser para você, não vai. Se alguém te aliançou, agarrou no seu braço, falou, não, vamos comigo. E Deus disse na sua frente, olha, é sofrimento, larga o braço. Se você não quer ouvir a voz de Deus, eu quero. Aleluia. Nós não podemos nos aliançar com quem não tem nada com Deus, porque nós vamos sofrer junto com Ele. E Josafá vacilou, irmãos, era um homem de Deus, mas cometeu um grande erro, e foi. Chegou na batalha, irmãos, Acabe vestiu roupa de soldado. A Bíblia diz que ele se disfarçou, e entrou no meio da batalha. E estando no meio da batalha, a Bíblia diz que um soldado do exército inimigo, inocente, quando a Bíblia diz inocente, não é porque é inocente no sentido de que fez sem querer,
Mas catou a flecha. Já viram alguém sofrendo ataque de flecha naquele filme? Eles atiram para o alto e a flecha vai cair e atingir alguém. E um soldado, a Bíblia diz que ele lançou a flecha entrou na fivela do cinto de Acabe, porque ele se armou por todos os lados. Deve ter colocado bota, calça por cima de calça, armadura por cima de armadura, para não ter jeito de ninguém ferir ele. Mas a flecha entrou no umbigo. E a Bíblia diz que ele disse para o seu moço: fui ferido, me tira da batalha. E a batalha estourou. E Acabe quase foi, porque o único vestido de rei lá era ele. E existia uma ordem do líder lá Josafá. Existia uma ordem do rei lá era da Síria aqui, né? Que da cidade de Ramot Gileade, de que não era para guerrear muito contra o povo, mas era para buscar matar o rei. Porque matando o rei, dispersa o restante. E Josafá está lá, sentadão lá, bonitão lá, rei. O povo vai em cima de Josafá para matar ele. E ele grita: não sou Acabe, não sou Acabe. E deixam ele ir e o povo estoura, irmãos. E aí, para entender aqui, irmãos, finalzinho. Quero achar que é a morte dele, só isso. 29. A partir do 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramot Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, e porém veste a tua roupa, as tuas vestes, né, reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Essa aqui eu já contei, mas eu quero para a gente ver até. Aqui o versículo 35. A peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Depois, do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua casa, como Deus tinha dito. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito lá por Elias. Quanto ao mais dos atos de Acabe e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel, que essa história também é registrada nos livros das crônicas, mas aqui é muito mais explicado e detalhado. Conforme Deus disse, irmãos, conforme Deus disse, os cães lamberam o seu sangue. Não vai dar tempo, mas se a gente continuar, irmãos, Jezabel, ela vai ser comida. Aqui lamberam, os cães lamberam o sangue dele, mas Jezabel vai ser comida pelos cães. Porque esse povo aqui não temia a Deus, irmãos. Não temia a Deus. Primeira coisa que a gente tem que vigiar, irmãos, para a gente entender, para nós, o que vale para a nossa vida, é o que eu falei. Vigia. Tem gente, irmãos, que é uma coisa de fazer amizade com o vizinho. Vigia. Você vai prosperando e o cima de você. Se a vinha do Nabote não fosse bonitinha, Acabe não queria nem graça. Então, primeiro que vamos vigiar. Outra coisa para nós, porque o nosso coração é enganoso, vamos tomar cuidado, irmãos, com a ambição que nós temos. Porque todo ser humano tem uma ambição. Só que existe uma ambição correta, que é aquela ambição de lutar por aquilo que você acredita, e existe a ambição de colocar o olho naquilo que não é seu. Era o mal de Acabe.
Ele morreu porque ele chamou um rei para ir para uma guerra que não existia. Ele entrou em guerra, ele causou o problema. E outra coisa, irmãos, que a gente aprende, aqui dá para tirar muitas lições, irmão. Aqui iria mais uma hora, falando só de lição. Não devemos de maneira nenhuma negociar nossos valores, irmãos, por nada. Verdade, Deus. Nem por 10 reais, nem por 100, nem por 1000, nem por 1 milhão, nem pelo mundo inteiro. Lembra do que o diabo ofereceu para Jesus? Se você me prostrar, me adorar, diz, olha, tudo isso aí, assim, é tudo meu, eu dou para você. Para ganhar a sua alma e levar para o inferno, o diabo te oferece qualquer coisa. Então nós temos que vigiarmos com os nossos desejos, vamos falar assim. E a outra coisa, irmãos, é ter um espírito de Nabote. Nabote perdeu a vida, mas não negociou seus valores de jeito nenhum. Porque tem coisa que tem preço, como eu falei aqui a semana passada. Você compra um carro, quer trocar, quanto custa? Se pagar direitinho, bem, você vende, na verdade. Mas valores, não. O que tem preço, irmãos. Eu vendo, está tudo a venda, né? Tudo a venda aí. Tem preço. Só para você falar o que você quer, eu te digo o preço. Agora, a conduta, moral, caráter. O que foi a acusação de Elias quando chegou? Porque você se vendeste muito depressa para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tem gente, irmãos, que é tentado a se vender todos os dias. Todos os dias. Tentado a se vender. Uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali. Às vezes tem gente que trabalha numa empresa, existe aquele desejo de galgar coisas melhores dentro da empresa, ser um chefe, ter um cargo melhor, um salário melhor, e vai nascendo esse desejo dentro da pessoa. E de repente um dia pode aparecer a oportunidade, mas a oportunidade pode não ser de Deus. Pode ser alguém tentando comprar a sua consciência. Se você se vender, você consegue. Está entendendo? O que é se vender? É trocar algo muito importante por outra coisa. E Nabote falou, de maneira nenhuma, irmãos, a palavra foi tão assim que não sobrou espaço para negociar. Tem gente que você vai conversar com a pessoa, está interessado em alguma coisa, você falou, dependendo do jeito que a pessoa falou, você fala, bom, eu acho que ele, pelo menos, ele ficou interessado. Talvez, quem sabe, se eu melhorar a proposta. Uma vez alguém chegou, o Lucas tinha aquele Santana, né, que foi do Vinícius depois. E um cara chegou no posto e falou para ele assim, bota preço que eu vou comprar. A resposta dele foi tão mal criada como a do cara. Ele falou, se eu quisesse vender, tinha uma placa de vendas. Significa que não vai dar negócio, né, irmãos? Mas se ele falasse, depende de quando você vai pagar, pronto. Não é verdade? Estava aberto ao negócio. Mas tem coisas que não se abrem ao negócio. Existem muitas coisas na nossa vida que não se abrem ao negócio. E Nabote ensina essa lição para nós, irmãos. A resposta dele foi alta e clara. Deus me livre vender a herança. Se tem a maior herança que uma pessoa pode ter, irmãos, que Deus dá para ela, é o caráter. É a honradez. Uma pessoa pode ter tudo. Se ela não for uma pessoa honrada, ela não tem nada. Não acredita no que ela fala. Já conversou com alguém que você não acredita no que ele fala? É difícil, não é mesmo? Não é difícil? Não tem segurança, nada do que a pessoa fala. Então é difícil, irmãos. A melhor coisa que um homem pode ter, ele não precisa. É lógico que todo mundo precisa ter dinheiro, ter as coisas. Mas se você ter as coisas, ter dinheiro e não ter isso, é melhor ser o inverso. Não ter dinheiro, não ter as coisas, mas ter uma palavra firme, honrada. Não negociar a consciência. Porque a acusação de Elias foi o quê? Tão depressa. Você é muito fácil.
precisa oferecer muita coisa, você se vende por qualquer coisa. Então vamos vigiar, irmãos, porque o diabo ele está aí fazendo oferta, ele está aí tentando manchar a minha e a sua consciência, nos envergonhar diante de Deus, para depois apontar o dedo e dizer: você não pode servir a Deus. Esse é o trabalho dele. Depois ele vai e esfrega na sua cara dizendo: você não fez isso? Você não fez aquilo? E agora você está querendo dizer que é crente? Quantas pessoas deixaram de servir a Deus porque caíram na armadilha do diabo e depois não conseguiram se levantar a cabeça e caminhar? E a última coisa, irmãos, para nós entender aqui: ficamos, pois, tranquilos, porque a justiça de Deus, ela pode até parecer tardia, mas ela chega. Ela chega. A justiça de Deus, às vezes, aos nossos olhos, a gente fala: não é possível. Será que Deus não vê? Será que Deus não... A gente não, às vezes não tem esse sentimento? Deus, aqui, irmãos, deu mais 3 anos de corda para cá. 3 anos, irmãos. Quando a gente vê uma injustiça, 3 anos é uma eternidade, não é verdade? Você fala assim: camarada, fez isso. Já tem 3 anos e ninguém faz nada. E o pior, irmãos, aqui ainda vai dizer que Acab ficou 3 anos em paz, nem guerra ele tinha. Aí você olha como o salmista Asaf: Senhor, acho que não vale a pena servir o Senhor, porque eu sofro, eu pelejo, tenho tanta prova, o ímpio peca, faz o que quer e não acontece nada com ele. E no final a Bíblia diz que quando Asaf entrou dentro do templo, ele entendeu, ou seja, Deus o revelou, dizendo assim: olha, a prosperidade de um ímpio acaba de uma hora para outra, o castigo chega. Então, irmãos, que Deus venha nos dar discernimento nas nossas atitudes, do nosso dia a dia, e nos fazer sempre, fazer como Josafá fez. Existe aí um homem de Deus que possa nos dar uma palavra, que possa nos orientar, e se o homem de Deus falar com você, se Deus usar para falar, aí você deu ouvido. Amém? Foi bem corrido hoje, porque senão ia para o terceiro dia aqui, aí não dá muito, né? Tá bom? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.